Bem-vindo a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Vamos dar uma olhada aqui nas reações aqui da turma do G4 Band Esportes após a classificação aí do Verdão. Massini aí rasgou o verbo após a vitória no Choque Rei. E tudo sobre informações exclusivas aí sobre Nino e Danilo. Será que eles vão vir? Fique até o final do vídeo, já deixa o like e deixa no comentário a opinião de vocês. Vamos bora lá? Foi. Não teve muita discussão, né? Sobre que time jogou melhor, mais, né? A análise é feita e sem nenhum problema de, se fosse o caso, chegar aqui e falar, nossa, eu errei muito feio na análise. Mas a análise é feita no para trás mente, aquilo que foi feito para trás para o jogo. E o que vinha mostrando o Palmeiras? Uma dificuldade grande, né? No meio-campo, porque joga com dois homens. E o Maurício, acho que não fez ainda, ou talvez tenha feito agora, a maior e melhor partida dele da história com a camisa do Palmeiras. E houve uma mudança tática importante. O Maurício jogou como terceiro homem de meio. Então, na recomposição, ele fazia o facão e vinha para dentro, para compor com o Marlon e com o Andrés. Aí, ajudado também pela perspectiva de, e eu disse isso no meu pré-jogo, tá gravado, pega lá, a entrada do Luan vai ajudar muito o Palmeiras, porque ele não tem mobilidade, não é um jogador móvel, é um jogador mais estático. Então, antes de entender depois a explicação do Crespo, o cara não estava legal para jogar, enfim, eu falei, bom, aí a coisa equilibra, porque o Luciano também baixava, né? E o Palmeiras tinha saída de bola. Funcionou muito bem a saída de bola pelo lado esquerdo. Com quem? Com o Murilo, com o Piquerez, com o Maurício e com o Marlon Freitas. Então, o São Paulo foi chutar a bola no gol aos 32 minutos do primeiro tempo. Ela não foi no gol, foi o lateral direito que chutou, ela subiu. E o Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom mesmo. O melhor primeiro tempo do Palmeiras da temporada. E isso é nítido, o time está crescendo, certo? Sobre a questão da alteração, eu defendi essa alteração com a entrada do Evangelista para você ter 3 jogadores no meio para poder enfrentar os 3 do São Paulo, né? Danielzinho, Bobadilha e o Marcos Antônio, que foi muito bem marcado pelo Andrés na perseguição individual que o Andrés fez em cima do Marcos Antônio, deixou ele muito desconfortável e o Palmeiras foi melhor no jogo, cara. O primeiro tempo foi muito bom. A atuação do Maurício foi espetacular, mas tem um jogador, cara, que entrou nesse time e que deu mais estabilidade para o time, que é o Marlon Freitas. É importante citar isso. O Marlon deu outra cara para o time, né? Deu uma cara mais consciente, é um jogador que orienta os colegas, que teve uma hora que teve um jogador do Palmeiras que caiu, acho que foi o Vitor Roque, naquele lance que ele se machuca, sente lá a pancada e a árbitra autorizou o atendimento e ele proibiu, né? Não vai entrar agora. Então ele é uma liderança que se forma, porque a gente tem que lembrar que aquele time vencedor foi desfeito, aquele elenco foi desfeito, né? A gente está vivendo um novo elenco e a vitória foi realmente indiscutível do Palmeiras. O Palmeiras jogou bem. Gostei da atuação do time. Claro, tem sempre um ou outro jogador que não está no mesmo nível, mas na média todos foram bem. Mostra a recuperação do Murilo, né? Murilo está recuperado, jogou mais uma vez uma grande partida e a vitória foi justa do Palmeiras pelo que produziu em campo. Muito bem, Arnaldo. Teve uma questão importante e o Palmeiras, claro que o Palmeiras foi melhor, acho que nem se discute isso, mas que é do lado do São Paulo na escalação inicial, que causou muita polêmica e um baixíssimo rendimento do Luciano e do Lucas, sobretudo. Para mim, na verdade, a grande polêmica foi a presença do Luan, mas para mim o grande erro do Crespo foi ter colocado Lucas, Luciano e Caleri contra o Palmeiras como visitante. Isso para mim é quase um suicídio. Jogar contra um adversário melhor, fora da casa dele, com torcida única, com 3 a menos sem a bola. O Luciano ainda tentou acompanhar, o Luciano ficou marcando o Marlon Freitas. Quando o São Paulo recuperava a bola, o Lucas não se encontrou, deu uns 3 contra-ataques para o Palmeiras. Aquela bola do Piquerez, que era para ter matado o jogo no final do primeiro tempo, foi o Lucas que perdeu e deu 4 contra 2. Então, para mim, a questão do Crespo não era
só a substituição do Danielzinho, que é um problema, sim. O São Paulo não tem no banco um jogador como o Danielzinho. O Alisson pode ser o mais próximo, ainda não está em boa forma. Ele tinha... O Danielzinho não tinha condição de começar o jogo mesmo, assim como ele explicou. Não jogou em Curitiba e teve que sair logo em Bragança, com o jogo pegado. E aí ele tinha ou o Pablo Maia ou o Luan. Como o Pablo Maia vem entrando muito mal, ele optou pelo Luan. Acho que se o Luan tivesse jogado com Marcos Antônio e Bobadilha, dupla de ataque, 3 zagueiros atrás, seria uma outra coisa. Na minha visão, jogar contra o Palmeiras, ainda mais como visitante, o Palmeiras, que é um dos poucos times no Brasil que tem dupla de ataque, o melhor sistema é o sistema com 3 zagueiros, você tem uma sobra. E não fica Arboleda mano a mano com o Vitor Roque e Sabino mano a mano com o Flávio Lopes o jogo todo. Então, eu acho que o erro principal do Crespo... o Crespo quis assinar. Se ele tivesse, de fato, assinado, talvez ele tivesse mais sucesso. Se ele voltasse ao sistema com 3 zagueiros, que foi utilizado em Curitiba, por exemplo. Né? E aí eu acho que o Palmeiras... é tão previsível como o Palmeiras vai jogar, né? Com a marcação-pressão. Foi a principal virtude do Palmeiras. Acho que dessa vez não teve espaço entre as linhas, pouco se notou aquele problema na cabeça da área entre zagueiros e volantes, e a principal virtude do Palmeiras foi a marcação. O jogo poderia ter se encerrado no primeiro tempo, pelo volume do Palmeiras, e aí no segundo tempo o cenário muda um pouco. A partir do lance não marcado do pênalti do Gustavo Gomes, o jogo fica mais imprevisível. O Palmeiras faz o 2-0, parecia ter acabado. Aí tem uma marcação de pênalti surreal para o São Paulo fazer 2-1. E depois do 2-1, mesmo que o São Paulo não tenha criado grande coisa, essa é uma coisa que eu acho que talvez sirva para o resto da temporada do Palmeiras, que foi notado também no jogo anterior contra o Fluminense. O Palmeiras hoje tem um time, tem um banco para aniquilar seus adversários e não deixar os jogos vivos, né? E o placar, como foi o jogo com o Fluminense, deixou o jogo vivo, né? Uma bola marota, um escanteio, um cruzamento poderia ocasionar no 2-2 e aí ia para os pênaltis. Eu sempre lembro do Vessone quando ele fala das trocas do Abel para manter o resultado sempre. É muito arriscado. Teve um momento do jogo em que ele tirou, na última troca, os 2 centroavantes, os dois. Os 2 são perigosos, os 2 estavam bem no jogo, os 2 batem pênaltis e foi lá, ficou com o Lucas Evangelista, Giai de terceiro, só o Sousa na frente. Eu falei, cara, se a bola entra e vai pro 2-2, vai pros pênaltis, ele não tem nem batedor. Ele arrisca nesse negócio. E ele tem um time que ele não precisa arriscar. Ainda mais quando o adversário meio trêmulo. E só isso, eu acho que ficou no ar por uma possível reação do São Paulo, que acho que, diante das circunstâncias desse campeonato, não foi só nesse jogo, o segundo jogo que o São Paulo visita o Palmeiras, o Abel lembrou, né? Segunda partida em Barueri, segunda vitória do Palmeiras. A comparação entre os times hoje ela é muito desigual, né? O Palmeiras, e no próprio campeonato ele é desigual. O Palmeiras é um time que ganhou todos os clássicos, ganhou do Mirassol, sobrou no campeonato, só não sobrou contra o Novo Horizontino. Curiosamente, se ele tivesse perdido de 1 gol do Novo Horizontino, ele teria a vantagem de fazer o segundo jogo em casa, só esse asterisco. E o São Paulo suplicou no campeonato. O São Paulo esteve lá embaixo, só jogou fora de casa praticamente, e nesse campeonato a gente sempre fala, se você quiser ser campeão, você tem que ter as vantagens, sobretudo no jogo único, de decidir na tua casa. Confronto, clássico, torcida única, campo do adversário, provavelmente você vai perder, né? A chance de você ganhar é muito pequena. Como seria muito difícil para o Palmeiras se ganhar fosse no Morumbi, se tivesse Morumbi, mas seria, enfim, né? Então eu acho que essa é a previsão inicial antes mesmo da bola começar a rolar lá em Barueri. Rapaziada, o Massini e o Arnaldo destrincharem a vitória de 2-1 do Verdão. O que vocês acharam aí? Deixa aí no comentário a opinião de vocês. Agora vamos dar sequência aqui no vídeo com info exclusiva.
Bora para nossa última informação sobre o mercado da bola. O TV Espírito de Porco trouxe a informação e assim, foi uma informação meio que garantindo o que já está acontecendo. Que o Palmeiras enviou a proposta para o Zenit, à procura do Nino, só que o Palmeiras entende que hoje já não consegue fechar com o jogador para agora, para daqui 2 dias. A janela fecha dia 3, temos 2 dias, amanhã 2, depois 3, acabou. Então o Nino não vem para essa janela. Palmeiras quer bater o martelo e já deixar um contrato no esquema ali com o clube do Zenit, pensando no problema que a gente já teve com o Claudinho. Lembra, no início do ano passado, o Claudinho fechado com o Palmeiras e ele foi para o clube do Catar. O Zenit foi, deu para trás aí, pegou o e-mail que o Palmeiras tinha garantido lá, a contratação do Claudinho, e mandou para a lixeira e falou: ema, não assinamos nada, então vamos vender ele para outro time, já que eles vão pagar mais. Então o Palmeiras hoje tenta aí ter um contrato amarradinho para daqui 6 meses o Nino fechar com o Palmeiras, o Zenit fechar com o Palmeiras também, não ter nenhuma dificuldade lá na frente, nenhuma surpresa, né? Nenhum presente aí do Zenit mudando a rota que o Palmeiras vem fazendo para fechar com o Nino. Eu acho que é justo, acho que faz sentido. O Palmeiras tem que tentar as maiores garantias para esse acordo estar bem fechado, bem seladinho. E o Nino deve chegar daqui 6 meses, rapaziada. Na próxima janela. 6 meses não, né? A gente tá entrando no mês 3. Daqui 3 meses, em junho abre a janela, então daqui 3 meses. É pouco tempo. Eu acho que nesse tempo aí o Murilo e também o menino, o Gustavo Gomes, junto com o Bruno Fux, devem resolver o problema. A ideia do Palmeiras é que finalize a contratação após o fim do campeonato russo, 17 de maio. Então, terminando um campeonato russo, pra gente fechar agora sobre o mercado da bola, amanhã termina a janela, o Palmeiras tem entre hoje e amanhã para aparecer com qualquer proposta, jogador, resolver a vida. Isso pode acontecer? Pode. O Palmeiras pode aparecer com uma proposta aí e aparecer com um jogador tirado da manga, uma carta da manga. Isso pode ser com Danilo? Pode. Mesmo o John Textor dizendo que não vai vender o Danilo, porque já saiu o Marlon, não vai vender Palmeiras, tudo isso, tem um negócio do Danilo. O Danilo, ele tá feliz no Botafogo, ele falou: não, aqui eu tô bem, o Botafogo me recebeu. Eu deixo tudo pros meus empresários cuidarem. Para, né, gente? Vai deixar pros empresários cuidarem da carreira, do negócio dele, né? Se chegar a proposta e o Palmeiras bater o cheque na mão, o Textor der positivo, que estão vendendo o café da manhã, o almoço, a janta para conseguir o lanchinho da madrugada, aí ele vende de qualquer jeito. Aí ele vende e isso pode acontecer de uma hora para outra, que não dá nem tempo de torcedor ir na rede social criticar o John Textor. De repente, quando o cara vai pensar, já tá no bid do Palmeiras. É isso que pode acontecer. Palmeiras, né? Mas vamos começar do início do jogo, porque os técnicos tiveram escolhas polêmicas logo na saída, logo nas escalações, logo nos times titulares que começariam o duelo, né? Uma escolha deu muito certo. Uma escolha polêmica deu muito certo. A outra não deu certo, inegavelmente. Vamos começar pela que deu certo? Olha só, o Abel manteve o Maurício no time, algo que eu não faria, e falo isso com tranquilidade porque não sou engenheiro de obra pronta não. O John Arias seria o titular no lugar do Maurício, inclusive o Abel, ele deu pistas para quem acompanha o trabalho dele, de que o John Arias, de fato, fez a transição para o time titular na partida contra o Fluminense, né? Ele deu pistas. Quando ele deixou o Maurício até o fim do jogo, numa função diferente, como um falso 9, colocou o John Arias pela esquerda e substituiu todos os outros jogadores do ataque, como se fosse minimizar o desgaste desses atletas, deixa o Maurício desgastar, porque não vai jogar o jogo todo, nem vai começar contra o São Paulo, e deixa o John Arias ganhar cancha na posição que ele vai entrar com mais minutos. E foi uma grande despistada, porque o Maurício foi para o jogo como titular, e eu iria com o John Arias mesmo, e deu muito certo o Maurício como titular. O Maurício fez uma das suas melhores partidas com a camisa do Palmeiras. Ele que é um jogador que busca números, é um jogador que busca regularidade, é um jogador que busca performance. Nesse ano tem tido boas atuações, combinadas com algumas mais discretas, e no fim das contas ele fez um belo jogo com bola e sem bola. E esse jogo sem bola era fundamental, porque foi o que faltou, inclusive, contra o Fluminense, em que o Fluminense conseguiu dominar o meio-campo
durante boa parte do primeiro tempo ali na reta final e conseguiu ser perigoso e conseguiu criar muito. No começo do segundo tempo a mesma coisa, criando muito no corredor central. E o Palmeiras precisando entender o que estava acontecendo, por que os zagueiros não estavam marcando ninguém e tinha muita gente no meio campo conseguindo dominar com 5 contra 2, 4 contra 3, sempre o Palmeiras em inferioridade numérica no meio campo. Isso não aconteceu contra o São Paulo, que poderia ter feito. Poderia ter trabalhado como o Fluminense trabalhou, mas fez exatamente o contrário. O São Paulo acabou sendo uma equipe que teve mais posse de bola, mas não conseguiu tornar essa posse de bola uma posse de bola com agilidade, com bola que saía do centro para o lado, do lado para o centro, para bagunçar a marcação do Palmeiras, com tabelas por dentro no corredor central tentando gerar superioridade numérica, 3 contra 2, 4 contra 3, nada disso. São Paulo girou muita bola em U, cruzou bolas na área e pouco conseguiu, de fato, bolas enfiadas, passes de ruptura que deixassem alguém na cara do gol. E no fim das contas, por que isso aconteceu? Porque o Palmeiras conseguiu marcar muito bem e, vamos falar um pouquinho mais do Maurício, como eu disse, defensivamente foi muito comprometido, ofensivamente funcionou muito bem. O John Arias é um jogador diferente, é um jogador de drible, é um jogador desequilibrante, é o mais técnico do Palmeiras hoje, mas o Maurício foi o tipo de jogador que técnico se apaixona. Por quê? Porque está muito alerta com e sem bola. Ele foi muito bem defensivamente, como eu disse, e ofensivamente ele colocou a primeira bola na rede do jogo, quase fez o segundo gol e participou ativamente da construção da melhor oportunidade do Palmeiras de ampliar o placar no primeiro tempo, que foi uma jogada em que ele rouba a bola no meio-campo, ele consegue participar de um passe rápido para armar o contra-ataque e o Piquerez acaba finalizando para fora. Ele poderia ter dado um passe para dentro, o Palmeiras abriria 2-0 no primeiro tempo. Não abriu, mas o Maurício foi de novo essencial nessa jogada. Além de outros momentos em que ele também tabelou, em que ele também achou lateral para jogar. Realmente o Maurício fez um belíssimo jogo, não só foi decisivo, como também foi importante na E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês acompanharam as atualizações aí do Verdão após a vitória no Choque Rio, Massini e a turma do G4 falando bastante do 2-1, pênalti polêmico aí pro São Paulo, né? Mas também teve um não marcado. Enfim, ganhamos pelo 7º ano consecutivo, estamos na final aí do Paulistão, enfrentar o Novo Horizontino em 2 jogos, a final vai ser em Novo Horizonte, o último jogo, mas a gente tem totais condições aí de fazer uma grande partida na Arena Barueri, que a gente está se acostumando a jogar agora aí, tem gramado novo, tudo mais, e levar o resultado lá para Novo Horizonte, que a gente acabou sendo goleado nesse Paulistão, né? E sair com o título aí do Paulistão 2026. O Massini falou bastante sobre isso, que todo mundo foi bem, o Murilo, o Maurício, surpresa, titular, jogou muito bem. São Paulo um pouco agressivo, se não fosse o pênalti, não teria criado o gol, né? Não teria saído aquele gol. O Arnaldo trouxe a visão dele aí do lado do São Paulo. Aí o Carta na rede veio com 2 infos aí explosivas sobre Nino e sobre também o Danilo. A questão do Danilo, a janela está prestes a encerrar, mas o Danilo, não, ele tem essa questão do vínculo com o Palmeiras, né? Tem a base, foi formado no Verdão e tudo mais. Enfim, vamos ver se no meio do ano rola alguma coisa, mas o Carta na Rede aí afirmou que depois do Campeonato Russo, grande chance do Nino aí estar vestindo a camisa do Alviverde. Vamos aguardar, né? E por último, o Fragoso também trazendo todo o panorama do Verdão, essa surpresa aí do Maurício, todo mundo achou que ia ser o Arias, mas é complicado, né? O Abel tá acostumado com os times nesse Campeonato Paulista, né? Então a área vai ganhando seus passos aos poucos, vai ser titular, com certeza. E a gente não sabe depois da Copa do Mundo se o Alan vai permanecer, se o Alan vai embora. Aí abre mais uma brecha aí, o Aras pode jogar pelo lado direito aí, onde ele vai muito bem. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí, deixa no comentário a opinião de vocês e até a próxima.